você não ter, ou você ter e você perder. E aqui, o que a Bíblia relata é que tudo na nossa vida, nós temos que passar pelo processo. O que faz a gente a ficar sábio, entendido diante do Senhor, é a gente passar a entender de que nós não se governamos. É a gente entender e que dentro de nós tem que existir a essência, a presença de Deus, o Espírito Santo, a sabedoria do céu, para que venha falar ao nosso coração. Então essa viúva, ela tinha um único filho, e aí ela dizia, ela falava, meu único filho morreu. E ali quando você passa a sentir aquilo ali, você passa várias coisas na sua mente. Eu tinha um coração seguro, mas quando teve um dia que morreu, teve um acidente no caminho de São Paulo, e ali morreu um bocado de colega, eu me desmanchei diante daquele ferro no fundo da minha casa, não segurei. Quando passou pela minha mente, e que aqueles jovens saíram para trabalhar e morreram na estrada. Então a mesma coisa com essa mulher. O que passava pela mente dela era, eu tinha o meu esposo, e que ali me dava todo o suporte, e tinha o meu filho, e que era a nossa alegria. E ali com certeza passava na mente dela, agora eu perdi. Primeiro eu perdi o meu esposo, e agora eu perco o meu único filho. E ali ela pensava como era que ela ia viver sozinha, sem ninguém mais ao seu redor. Às vezes, igreja, é um momento da vida da gente que a gente precisa ser só, para a gente aprender a dar valor. A gente ser só para a gente saber meditar o céu. Porque quando a gente está só, a gente não tem mais nada a reclamar, a gente não tem mais nada a pedir, a gente não tem mais nada a desejar, porque acabou. Então quando você olha para a direita, que você não tem ninguém. Quando você olha para a esquerda, que você não tem ninguém. Quando você olha para frente, que você não tem ninguém. Que você não olha para trás, que você não olha ninguém. Você só tem o céu para você olhar e ver e dizer, só o de lá pode me socorrer. Porque quando a gente tem amigos, a gente faz fiança nos amigos. Quando a gente tem ninguém, a gente não tem mais ninguém fazer fiança em nada. E aí é onde, quando a pessoa não tem Jesus, aí bate o desespero. E agora? E aí a pessoa pensa, eu vou perecer. Ali quando a pessoa está só, igreja, ele está cercado de abismo. Quando a pessoa está sozinho, ele está cercado de abismo. Ele tem abismo em volta dele e ele ali no meio. Quando a pessoa está sozinho, é como ele estivesse em cima de uma ponte, num penhasco, e ele não pudesse voltar para trás, e ele também não podia ir para frente, porque ali ele caía num penhasco e ali acabava. É como se a pessoa estivesse sendo perseguida por alguém atrás da pessoa, e aí ele chegasse num estado terminal, e aquele que está atrás falar, agora ou tu cai para lá para tu morrer, ou tu volta para trás para me te matar. Aí o igreja bate o desespero, e aí agora só tem o céu, não tem mais nada. E essa viúva, aí, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E ali o defunto levantou. Às vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, igreja, e que ali a gente não tem, que a gente está passando por situação difícil, ali a gente reclama, fala, e Deus calado.
Quando a gente chega no estado terminal, aí Deus chega, agora eu vou agir, eu vou fazer. E a resposta de Deus, igreja, é a ação. Deus, ele não responde nada para ninguém, a não ser fazendo. Ele faz. Quando você menos espera, o milagre chega. Amém. Aí você fala, eu pedi. A Bíblia diz, pedir, dá-se coisar. Então a gente pede e Deus não diz que vai dar. Mas quando a gente menos espera, a gente recebe. E aquela viúva, ela recebeu o filho dela são. Recebeu o filho dela ressuscitado, o que já estava morto. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aí ele pegou o defunto já e voltou e entregou a sua mãe. Igreja, Jesus, ele operava milagres, expulsava demônios. Jesus, ele não orava, ele só determinava. Jesus só falava assim, eu te digo, pega tudo que é teu e sai. É só o que Jesus dizia. Pega tudo que é teu e sai. E para a gente, igreja, conseguir essa autoridade, a gente precisa se preparar. E como se preparar? Se dedicar ao Senhor, o nosso consciente, o nosso coração, se abrir para Deus, resistir tudo que acontece na terra pecaminosa, onde a gente pisa todos os dias, e vai se conectar em Deus e vai receber dele aquilo que a gente precisa receber. Jesus, quando ele passou por esse processo na terra, Jesus, ele podia resolver alguma coisa, mas o que Jesus sabia era que a palavra precisa se cumprir. A palavra precisava se cumprir. E aí, às vezes a gente para no tempo e às vezes a gente quer agir rápido. Mas quando a gente deixa Deus agir, aí as coisas saem certas. Só sai certo quando Deus age. Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que tudo? A gente erra no falar, a gente erra no pensar, a gente erra no agir, a gente erra no fazer, a gente erra em tudo. Às vezes coisas que a gente pensa que não é nada, mas para Deus é. Para o homem não é, mas para Deus é. Mas a partir do momento que a gente entrega para o Senhor resolver as nossas causas, aí as coisas ficam bom. E ele diz no verso 16, ele diz, e de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. E Deus visitou o seu povo. Igreja, antes do acontecido, existe uma preparação. Antes do acontecido, existe um processo. E quando a gente vive o processo, a gente alcança o propósito. E quando a gente alcança o propósito, a gente encontra o milagre. É o processo, o propósito e o milagre. A gente passa uma série de problemas para a gente chegar a uma solução. E a solução, ela só vem a gente vencendo os problemas. É vencendo um e vindo o outro, vencendo um e vindo o outro, vencendo um e vindo o outro, e daí por diante. Porque a nossa vida na terra, ela é feita com trabalho. A gente trabalha no dia e recebe à tarde, ou a gente trabalha o mês todo para quando for no final receber. Aqui o trabalho do Evangelho, ele é constante até a vinda de Cristo e até a eternidade. É Deus, aleluia! É um trabalho constante que não para, ele é infinito. E ali, quando você vence uma etapa de dificuldade, chega a outra. Você vai vencendo uma e chega no outro, vai vencendo uma e chega no outro, vai vencendo uma e chega no outro. Ali o processo não para. Porém, a gente não pode viver a mesma situação a vida inteira, porque aí está errado.
Mas quando você vence uma luta aqui, vem outra diferente ali. Você vence outra ali, vem outra acolá. E aí o tempo vai passando e você vai... quer um trabalho. E aí você só recebe a recompensa na eternidade. Você vai ser coroado. Aí o que é que a Bíblia diz?